Pornografia está roubando tua energia, motivação, disciplina e você não está percebendo. Você tem um probleminha com o pornozinho, mas você acha que é inofensivo, que não tem nenhum tipo de problema, não vai, você consegue controlar a qualquer momento. É um vício silencioso, está destruindo a tua vida, tua família e você não está percebendo. Vou trazer aqui alguns dados para você ver o quanto que isso é prejudicial, quanto que isso vai destruir a sua vida. Você está achando que é besteira, né? Fica aí então, se você tem coragem de escutar o que eu vou te falar. Hoje a pornografia, ela representa de 30 a 35% de todo o tráfego da internet. Cara, isso é muito. Olha só, a fonte aqui dessa pesquisa é o Journal of Sex Research. Fizeram análises com especialistas em cibersegurança. Então significa que de cada 1 a cada 3 pessoas consomem pornografia. O site Pornhub, você tá ligado, né? Ele fez um relatório anual de 2023. Diz o seguinte: mais de 130 milhões de visitantes por dia. São cerca de 42 bilhões de visitas por ano. Mais, tá? De 7 milhões de vídeos enviados só no ano de 2023. Os usuários gastam em média de 9 minutos por dia. Guarda esses 9 minutos aqui que você vai entender já já o que isso significa. Hoje, se o Pornhub fosse um país, ele seria o 10º país mais populoso da Terra. O consumo da pornografia aumentou muito no ano de 2020, com o lockdown, na pandemia, né? O tráfego aumentou em quase 25%, e isso mostra a compulsão, está ligado com ansiedade e tudo mais. As pessoas estavam trancadas dentro de casa, não tinha o que fazer, começou a consumir pornografia. Estimativas indicam que 1 a cada 5 buscas no celular é pornografia. E isso aqui é segundo o site SEMrush, tá? Ela é uma plataforma de análise de tráfego e eles analisaram esse tipo de pesquisa. A idade média de quem tem um primeiro contato com a pornografia é de 11 anos. Ou seja, uma fase da vida onde o cérebro está em pleno desenvolvimento. Ele está no pico de desenvolvimento dele ali e você já está sendo viciado em pornografia com 11 anos. Cara, isso aqui é um absurdo. Na minha época, pornografia era uma revistinha que um amigo loucão lá de um parente, um cara adulto, tinha escondido, que a gente sabia que estava escondido, ia lá dar uma olhada e depois, sei lá, umas 3 vezes no ano via. A pornografia, na minha época, era um pôster da Skin Cariol num bar. Quando eu entrava com alguém para buscar uma latinha, eu via aquela mulher de biquíni, com o corpo todo exposto. A gente está sendo exposto a muitas coisas precipitadamente. Tem um estudo do Dr. Gary Wilson, que ele tem até um livro, que chama Your Brain on Porn. Esse estudo mostra que a pornografia libera grandes quantidades de dopamina, criando um vício comportamental semelhante ao do uso de drogas. O vício da pornografia, ele atinge o córtex pré-frontal, e é o mesmo lugar onde está o vício de grandes drogas, por exemplo, como a cocaína. E a gente pensa o seguinte: mas é fácil sair do vício da cocaína? Não. Pior ainda a pornografia, porque, poxa, se você fala que é viciado em cocaína para qualquer pessoa, ela assusta. O cara é um drogado, o cara tem uma dificuldade ali, eu não vou nem mexer com ele. As pessoas tendem a ter um respeito maior para o tratamento da cocaína, mas da pornografia não. Algumas pessoas acham bonito, né? Eu participo de um grupinho aqui de WhatsApp que tem 300 vídeos de mulher pelada por dia. Eu sou bonzão, macho alfa. E é uma droga invisível. Como é que você vai tratar isso, algo que você não enxerga? Tem um outro estudo aqui da Universidade de Cambridge, 2014, tá? Que mostrou que usuários compulsivos têm menos atividades no córtex pré-frontal, área ligada à tomada de decisões e autocontrole. Isso afeta diretamente a capacidade de formar hábitos positivos. Pornografia enfraquece sua capacidade de dizer não e outras tentações também. A gente não enxerga o problema que está ali, porque na nossa cabeça não existe esse problema. Agora eu vou entrar num assunto aqui interessante, de outro estudo, Journal of Sex Research, 2017. Correlação entre o uso excessivo de pornografia e a baixa autoestima, depressão e ansiedade. Homens que consumiam mais pornografia relatavam menos satisfação na vida, no trabalho e nos relacionamentos. Agora eu vou te dizer aqui, tem um vídeo, cara, se você colocar aí no YouTube, chama TED Talks Porn Addiction. Vai ter lá um vídeo falando sobre isso, de uma doutora dizendo o seguinte: como que a gente, inconscientemente, a gente vai estragar o nosso cérebro, nossa autoestima pode entrar em depressão por causa da pornografia.
Eu vou colocar mais algumas informações aqui. Quando você começa a consumir pornografia, geralmente você tem ou um tédio, você está entediado, e aí você vai lá e consome pornografia. Ou você tem um estímulo. Qual é esse estímulo? Sei lá, hoje está na moda o vender conteúdo do pezinho, né? Então o cara talvez é tarado num pezinho. Aí ele olha o pé e tem um estímulo. Preciso consumir pornografia, preciso começar a ver pés. Ou vejo uma mulher com decote e eu quero agora olhar mais mulheres com os peitos de fora para ter esse estímulo. Você está incentivando a produção de dopamina barata por estímulo ou tédio. Isso faz com que você tenha um hiperhábito. Esse hiperhábito faz com que cada vez mais você queira mais aquela situação. As coisas não são feitas porque elas gostam de você. Ninguém foi lá e criou um site de pornografia porque o cara é legal, ele gosta de você, vou deixar o cara aqui com conteúdo para ele se divertir. Tem um mercado atrás disso. Tem um mercado atrás disso. As pessoas vendem conteúdo. Quem que você não conhece aí, que um dia já falou, ou internet, alguma coisa aí que você já viu que a pessoa vende OnlyFans, vende um conteúdo no OnlyFans, ou em grupos de Telegram, tá cheio isso aí na internet. As pessoas criam esse tipo de conteúdo para mudar de vida. Quem está consumindo isso daí? Você, que é o tontão, que está consumindo esse negócio, está deixando de trabalhar. Tem relatos, cara, de consultórios psiquiátricos que dizem que as pessoas param no trabalho, vão pro banheiro. Lembra lá? 9 minutos? É o tempo que a pessoa precisa para disparar aquela quantidade de dopamina barata. E o que acontece com isso? O cérebro ele não entende o que é real e o que é falso. Ele acha mesmo que ele está numa relação sexual. E ele leva 9 minutos, cara. Então o que acontece? O cara quando vai para a linha de frente, quando ele tem lá um contato humano, ele vai durar 9 minutos. Isso com sorte, tá na moda, né? Eu vejo um monte de rios aí, às vezes, aparecendo lá, o cara é uma máquina, durou 10 minutos. Isso daí não é normal, cara. Você tá lá com a sua esposa, né, e 9 minutos, cara. 9 minutos de prazer é muito pouco. Só que o que acontece? O cara tá lá, ele para o trabalhinho dele, consome lá pornografia, aí ele vê o cara que tá lá no X ou no Pornhub, ele tem um instrumento um pouco diferente, maior do que a média. E aí ele acha que ele é incapaz de satisfazer o parceiro ou parceira, porque ele não tem o instrumento ideal para isso. Aí ele olha que aquela mulher lá grita, berra, faz um monte de coisa, ela está enlouquecida por causa do cara. Aí ele pensa, mas é porque o instrumento dele é melhor que o meu. Ou o jeito que ele faz é melhor. Porque na vida real, quem está aqui comigo aqui no meu momento íntimo não tem esse tipo de resposta. Ele começa a achar que ele é incapaz, incompetente, ele tende a ter a preferência de não ter mais um contato humano. Qual que é o perigo disso? É você cada vez mais entrar em momentos onde o Journal Sex Research 2017 fala. Depressão, crise de ansiedade, autoestima. Você começa a consumir cada vez mais. Por quê? Toda vez que você vai entrar em depressão, ansiedade, o que você faz? Se fecha dentro de casa, quarto, dopamina barata, o que é? Pornografia. Você não sai mais, cara. É um problema silencioso que muita gente não tá vendo isso. Muita gente não tá vendo isso. Tem você que consome e tem você que também vende ou oferece o produto. Hoje, cara, eu vi um vídeo no YouTube falando sobre a indústria do funk, de mostrar a mulher, sexualizar a mulher, como se fosse um objeto. E as letras das músicas, a atitude de cada mulher em relação a como eu vou me expor, faz com que você esteja também oferecendo pornografia, sem saber. Nós somos manipulados por grande massa. E hoje é natural você ver uma pessoa ali, aparentemente com relacionamento saudável, escutando uma música que tem uma letra um pouco mais pejorativa. O que isso faz com a mulher? O que isso faz com o homem? Desvalorizando a mulher? Mulher pega mesmo, descarta? Homem também pega e descarta? Acabou aquele negócio de eu vou conquistar aquela mulher, eu vou ter um relacionamento ou um ambiente saudável, onde eu não tenho esses problemas, cara, neurológicos aí de vícios em pornografia ou mais bloqueios, cara. A gente já tá num mundo cheio de problemas, de bloqueios, e aí o cara vai lá, ele se enfia num negócio desse aqui para ter mais um problema. Vou te trazer outro dado. Cada orgasmo, a gente tem uma liberação de aproximadamente 200% da dopamina, do que seria normal da dopamina. Entre 150 e 200. Esse pico de dopamina é o equivalente à cocaína, segundo um estudo da Universidade de Michigan.
tá? Entre 150% e 200% de dopamina. Para quem não sabe, a dopamina é um neurotransmissor do desejo, da motivação, da recompensa. Quando você força um pico com pornografia e orgasmo, você ensina o seu cérebro a buscar isso como escape. Isso aqui é uma formação do Dr. Norman Doidge. Ele é autor do The Brain That Changes Itself. Ele diz o seguinte, que toda vez que você tem um orgasmo, você tem uma liberação de algumas substâncias. Substâncias são dopamina, que é o hormônio da recompensa e motivação. Ele vicia, tá? Quando você libera muita dopamina. Ocitocina, que é a conexão emocional. A serotonina, que é a sensação de prazer e relaxamento. Prolactina, relaxamento pós-orgasmo. E a endorfina, que é o analgésico natural, prazer físico. O que acontece? Quando você tem manualmente ou artificialmente esse monte de hormônio no teu cérebro, que ele deveria ser colocado de forma individual ou em situações certas, porque o teu cérebro vai identificar, poxa, eu tenho dopamina, ocitocina e serotonina nessa situação, por exemplo, uma corrida. E eu tenho isso aqui agora quando eu assisto um vídeo na internet, porque eu reconheço que aquelas cores do X ou do Pornhub, elas conectam com esse tipo de situação. Quando você libera tudo isso aqui, você está jogando 200% de dopamina no teu corpo, você está causando uma bomba de hormônios que não deveriam estar ali naquele momento. E aí você que é homem, você que é um cara aí que está nos teus 30, me fala aí, você conhece alguém que já comentou com você que já se masturbou mais de uma vez por dia? Eu tenho um relato de um menino aqui, que ele estava falando na internet, que ele chegou num ponto de fazer isso 10 vezes por dia. 200% de liberação de dopamina para cada uma delas. Isso é um absurdo. No mundo natural, isso não aconteceria. No mundo natural, onde você colocaria isso numa relação humana, isso gera prazer. Por quê? Ao invés de você conectar as cores lá do X, do Pornhub, com esse monte de hormônio, você vai olhar para sua esposa e vai disparar esse monte de hormônio com ela. Então, toda vez que você olha para tua esposa e tem essa liberação de hormônio, teu cérebro entende o seguinte, é aqui que eu tenho que viciar. É aqui que eu tenho que viciar. É na minha esposa, é no meu relacionamento. É ali que eu preciso colocar toda a minha energia, entendeu? O vício, entenda uma coisa, o vício a gente não constrói um vício, a gente troca o vício. Se você entrou na pornografia é porque em algum momento lá nos teus 11 anos você parou de andar de skate, você parou de andar de bicicleta, jogar bola na rua, como eu fazia quando eu tinha 11 anos. E você passou a consumir pornografia. Alguma coisa aconteceu na tua história que você começou a consumir pornografia. E hoje você está viciado nessa bosta. E por que não você não mudar isso, se esforçar em mudar isso, e colocar energia onde tem que colocar? Na tua esposa, no teu relacionamento. Isso vai criar uma conexão no teu cérebro de quem realmente é importante para você. Olha só, eu vou te trazer aqui referências da Bíblia, para você que é cristão, para você conectar isso com a sua vida. Mateus 5, 28 diz o seguinte, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A tua mente, cara, tudo aqui nós estamos falando de mente, né? O vício, os traumas, ou como você sexualiza uma mulher, está na tua mente. Aqui, em Romanos, ele fala, transforme-se pela renovação da sua mente, porque você não precisa se moldar pelo padrão deste mundo. Cuidado com como você consome conteúdo de vídeo, conteúdo de fotos, conteúdo de músicas, porque o padrão desse mundo está feito para ter um padrão que não está dando certo. Pessoas estão ficando emocionalmente doentes. O Augusto Cury fala isso. Hoje, a nossa geração vai ser a geração mais problemática que já existiu. A quantidade de pessoas hoje, um menino de 8 anos tem mais informação do que o imperador romano. Nossa cabeça, nossa mente está muito carregada e você vai enfiar esse problema com pornografia na tua vida. Mais isso você vai colocar? Tua vida já está fácil, né? Conclusão que eu tenho aqui é o seguinte. Se você acha que a tua vida está travada, sempre desmotivado, improdutivo, sem controle, talvez aquilo que está te amarrando é o que você está consumindo em secreto. Pensa nisso.